Olá, vamos conversar hoje sobre um tema muito importante e que condiz muito a respeito da nossa realidade aqui no nosso país, Brasil. Pirataria é crime? De forma legislativa, se formos tratar a respeito de leis, né? Sim, pirataria é considerado crime. É crime por valores, né? Você pode pagar, responder criminalmente no judiciário por fazer pirataria, contrabandear produtos. Da mesma forma que você pode até pegar uma pena de prisão por pirataria. Só que o que estamos conversando aqui hoje não é essa pirataria nesse nível. É a pirataria de produtos, né? É a pirataria de jogos, quadrinhos, livros, acesso à cultura. Será que piratear cultura, piratear arte é errado? Esse papo aqui ele vai além de um ponto de vista ético-moral, ele vai mais de um ponto de vista sociológico. Então eu vou conversar com vocês aqui como se vocês fossem os meus alunos na escola, né? Que geralmente a gente conversa a respeito, uma hora ou outra alguém puxa esse tipo de assunto e eu acabo conversando com eles, né? Um bate-papo em relação a isso. Então vamos fazer uma análise aqui bem sociológica, humanitária, digamos assim, sem posicionamento ou polaridade política, tudo bem? Vamos lá. Aqui no nosso país, a pirataria ela chegou há muito tempo. Antes mesmo, né, de colonizadores virem para cá, antes mesmo dos povos nativos que já estavam aqui estarem aqui de fato, com suas comunidades, com seus povos, línguas e regiões, já existia pirataria. A pirataria, se formos pensar de um ponto de vista real, de um ponto de vista de origem, se dá nos piratas, né? É óbvio. Mas a pirataria que estamos conversando aqui é em relação à etimologia, que vai além de piratas, né, contrabandear, piratas roubarem produtos, revenderem produtos, trocarem, viverem no mar, né? Esquece Piratas do Caribe, esquece os piratas de fato, né, da época das navegações, e que infelizmente tem até os dias de hoje, né, piratas em regiões ali da costa oeste, né, da costa ocidental da África, né? Diversos países da África sofrem, né, hoje com pirataria, de piratas de fato, pessoas que são criminosas, né, que realizam isso, que cometem atrocidades contra a população e contra produtos, né? O que estamos falando aqui é de um ponto de vista de produto pirata, né, de produto paralelo, né, além do original, além do oficial, digamos assim. E isso se dá há muito tempo. Se formos pegar os registros mais antigos que a gente tem, poderíamos dizer, até mesmo utilizar como exemplo, códigos que eram feitos em tábuas de argila, livros que eram escritos há muito tempo na China antiga. A gente pode utilizar até mesmo os registros arqueológicos das escrituras judaico-cristãs. Se a gente for pensar, o produto original, vamos pegar aqui um exemplo, a Torá, que é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia judaico-cristã, que é Gênesis, que em hebraico é Bereshit, que é Êxodo, né? Que aí a gente tem também Números, a gente tem Levíticos e também temos Deuteronômio. Tradicionalmente, esses 5 livros foram escritos por Moisés, guiado pelo Espírito Santo de Deus para repassar ao povo e deixar registrado os acontecimentos necessários para aquela nação que estava entrando ali na Terra Prometida. Se formos parar para pensar, qualquer registro além do que Moisés escreveu de fato é considerado uma cópia, porque havia copistas dos próprios reis, né, lá posteriormente, que realizavam essas cópias para poder ter um backup, digamos assim, um backup do material. E se uma pessoa pegasse esse material e lesse, ela não estava lendo o produto original, ela estava lendo uma cópia, uma, entre aspas, falsificação do original, se formos parar para pensar. Por mais que o produto fosse idêntico, mas não foi escrito pela pessoa, não foi produzido pelaquela pessoa que tem o original. Então, entendendo essa parte histórica, fica fácil de entender que a pirataria que estamos conversando aqui é em relação à cópia de um produto original
que tem por viabilidade. Vou resumir aqui para ficar mais fácil, vou simplificar para ficar mais fácil de entender. A pirataria que estamos conversando aqui é a cópia de um produto original que tem por finalidade viabilizar o conteúdo original para sociedades, grupos que têm uma condição aquém de um produto original. Vou dar um exemplo aqui que muitos de vocês vão entender. Eu mostrei aqui no canal, alguns dias atrás, nos últimos vídeos, esses meus jogos aqui que são repros. Jogos repro é uma cópia de um jogo original, né? Não é aquele Piratex de banca, né, que a gente costuma pegar por 3x10 e assim por diante, mas são jogos que não são licenciados, originais da Sony. Né? Abrindo aqui, ele é um DVD que você consegue comprar em qualquer loja online ou física, né, de mídia roxa. Ele é um DVD que a pessoa gravou, né, ela utilizou um driver de DVD no computador, ela gravou o jogo aqui dentro. Ela fez um trabalho de impressão para parecer um pouco original. Ela comprou uma capinha de DVD Amaray. Por que na cor preta? Porque o original, né, aqui da região NTSC é preto, né? Na Europa é azul. Ela fez a impressão do encarte. Aqui dá pra ver que é uma qualidade bem medíocre. E ela entregou assim pra mim e vendeu e colocou um preço em cima desse produto. A Sony ganha algum centavo em relação a isso? Não. A Santa Mônica ganha alguma coisa em relação a isso? Que foi o estúdio que fez? Não. Quem ganha? Quem lucra com isso? Eu, que estou jogando, estou aproveitando o produto, e a pessoa que teve todo esse trabalho de comercialização para me entregar esse produto. Muito provavelmente eu nunca teria jogado God of War se não fosse dessa forma, pois um produto original de fato, falando aqui de God of War, no Brasil é mais de R$200 um jogo original. Isso desde quando lançou PS2 aqui no Brasil, no começo dos anos 2000, até hoje é caro. Então a pirataria ela vem como esse acesso, essa facilidade da democratização da cultura. Então, se a gente for pensar dessa forma humanitária, sociológica, a pirataria de certos produtos, né, não generalizando, é uma forma de subsidiar obras excelentes para pessoas necessitadas. E somos um país necessitado, somos um país subdesenvolvido. Nós não temos, né, um incentivo governamental para que obras como essa, originais, venham para nós num preço acessível. E é por isso que existe produto pirata. Por que que um produto pirata existe? Porque tem uma pessoa que quer comprar o original, mas não consegue, porque não tem recurso financeiro e não tem a disponibilidade de estoque no país. A gente falou também nesse vídeo de PlayStation 2, né, que eu mostrei aqui anteriormente, que eu jogo de duas formas, via emulador, que eu gosto até de utilizar um driver de DVD para fazer uma emulação simulada de PS2, e também tem a via original, que é você pegar o próprio console, né, você colocar o disco aqui, né, original entre aspas, né, porque eu estou usando um jogo repro, mas você coloca aqui o jogo, né, utilizando o console que foi comprado, que foi vendido, contabilizado pela Sony, e assim por diante. Cara, qual que é o certo? Jogar emulação ou jogar nativo? Isso vai da tua necessidade, gente. Se você for comprar um driver desse aqui, se você quiser, é no máximo R$100. Mas você consegue jogar via emulação sem esse driver. Se você for comprar um PlayStation 2 hoje, Slim, nessa série aqui, que eu falei pra vocês que é melhor que a série 90, né, 90.000, que é a melhor série pro modelo Slim. Você vai pagar aqui em torno de R$500, 600, R$700. Não é todo mundo que tem essa condição de ter um console que já é antigo, de gerações, né? Esse aqui tá 3, 4 gerações atrás da geração atual, se a gente for contar que já estamos entrando numa nova geração de consoles. E tem pessoas que não podem, não conseguem ter acesso a isso, porque é caro. Vocês conseguem perceber a real situação de nós, brasileiros? Esse é um assunto bem brasileiro mesmo, que é uma conversa bem nativa de uma pessoa que nasceu em família pobre conversando com outra pessoa que eu acredito também nasceu em família pobre. Não tem esse negócio de classe média, isso aí não existe, isso é dado pro IBGE, isso aí é uma forma de contabilizar lá no IBGE. A gente tem pobres,
né, que são miseráveis, estão além da pobreza. A gente tem os pobres mesmo, que é a grande maioria do público brasileiro. A gente tem o pobre que acha que é rico, né, que são dos narizes empinados e que muito provavelmente nem tá nesse canal aqui porque acharia algo muito desnecessário que a gente está conversando. E a gente tem as pessoas ricas mesmo, que tem um poder aquisitivo muito grande, que tem poder, autoridade em diversos setores da sociedade. Isso é um rico de verdade, né? Um rico não é uma pessoa que tem dinheiro. Sociologicamente falando, o rico é aquele que tem poder e autoridade em diversos níveis e camadas da sociedade. A riqueza está muito ligada não ao poder aquisitivo. A riqueza está muito ligada à questão de autoridade e poder, né? Então, outro exemplo, eu pego um material como esse aqui do Scott McCloud, o escultor. Isso aqui é um quadrinho excelente, fenomenal. Isso aqui é um quadrinho de um primor gracioso. E ele é da editora Jupati. E esse quadrinho aqui, na época que eu comprei, eu já paguei caro, né? Eu comprei ele original, tinha lançado e tudo mais. Só que esse quadrinho tem mais de 10 anos, se eu não me engano, que não é relançado no país. E como que você vai ler o escultor do Scott McCloud? Via scan. E muita gente aqui no país demoniza a scan. E a scan, tradicionalmente, é pirata, é crime, assim como emulação é pirata, é crime. Um jogo repro é uma coisa pirata, é crime. Então, assim, a gente tá falando aqui do ponto de vista sociológico, não tá falando do ponto de vista jurídico, tá? Do ponto de vista jurídico, é crime mesmo, é passivo de pena, é passivo de condenação, é passivo de multa e assim por diante. Isso aí não tem discussão, né? Apesar que os órgãos fiscalizadores não ligam para isso, porque isso aqui é uma aquisição pessoal, não é uma aquisição de revenda em grande escala que vai atrapalhar e vai prejudicar, né, a empresa original, que no caso é a Sony, a PlayStation, né, que no caso aqui é a editora Jupati e assim por diante. Mas eu ler isso aqui via scan é errado? Poxa, eu vou deixar de aproveitar, de conhecer uma obra que é excelente, uma obra aqui que, se eu não me engano, tem mais de 500 páginas. Cara, o Scott McCloud escreveu isso aqui foi para as pessoas lerem, tá? A grande maioria da arte é feita para ser apreciada. O artista que faz algo que não é para ser apreciado é um artista menos do que medíocre, é miserável. A arte, ela é feita para ser apreciada. E se para eu apreciar uma arte eu for preciso recorrer a materiais que estão além do original, que são cópias, até cópias bem feitas, infelizmente é o que sobra para nós. Então, novamente falando, a pirataria, do ponto de vista sociológico, ela é uma democratização da cultura. E como democratização da cultura, é uma forma de levar ao alcance de todos a apreciação da arte. É isso, turma. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? E ter conseguido entender o que eu tentei expor aqui para vocês. Que pirataria, de um ponto de vista sociológico, não é crime. Crime é não se deleitar com a arte, é não apreciar a beleza de um bom quadrinho, de um bom mangá, de um bom jogo, de um bom livro, de um bom filme, de uma boa série. A gente nem falou aqui, né, dos DVDs piratas, séries piratas, streaming piratas, a gente tem hoje, né, torrent. Então, assim, a gente nem conversou, nem foi além ainda. É pano para lives aqui, é assunto assim que vai demorar muito para finalizar. Porém, eu acredito que eu consegui expor, né, um pouco aqui do que eu penso desse ponto de vista mais facultativo em relação à pirataria. Ela é necessária, querendo ou não, para diversos níveis da nossa camada social, principalmente brasileira. Ela é necessária, pois caso contrário, grande parte do público que hoje consome arte de modo original, de modo oficial, não consumiria. Pois se isso daqui hoje tá na prateleira de muita gente, um God of War 2018 original, um God of War Ragnarok original e assim por diante, é porque isso daqui fez parte da vida e da infância de muita gente. E não foi de forma oficial e não foi de forma original. Foi de forma pirata. Pois a pessoa não tinha condição, os pais da pessoa não tinham condição, e talvez até hoje não tenham condição de ofertar um console original oficial, um jogo original oficial, um quadrinho original e oficial. Porque a gente tem que lembrar que nem todos são agraciados pela boa sorte, como a grande maioria das pessoas que estão aí pregando, né? Estão aí falando contra, sem nem mesmo vivenciar e conhecer a realidade. A gente falou demais já.
É isso. Um beijo no coração. Tchau.